Fala aí, povo de Deus. Vamos continuar o nosso ensino sobre Apocalipse. Nós já falamos aí sobre os 4 cavaleiros, agora a gente vai estar entrando aí em algo muito interessante. Há muitas contestações, há muitas opiniões diferentes e até brigas. Mas, ó, gente, sem briga, tá? Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. Aqui embaixo você chega ali e diz o que você pensa, se concorda ou se quer refutar os meus pensamentos. A gente vai crescer junto. Amém? Lá em Apocalipse 6, 9, 11 diz assim: E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um uma comprida vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Sabe, há muita contestação de quem seriam essas almas. Muitos declaram que seriam as almas dos decapitados, dos queimados pelo amor do nome do Senhor, pelo amor do Evangelho, os mártires em si. Se bem que é exatamente isso, essa é a voz dos mártires da igreja do Senhor, mas será que exatamente eles estariam ali? Será que houve a morte deles e estariam em um lugar nos céus esperando que os seus conservos, que os seus companheiros fosse até a sua última contagem, ou seja, completasse todo um ciclo para que a vingança viesse sobre a terra? Porque diz assim, clamava com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue que habita aonde? Sobre a terra. Será que estão em um lugar nos céus olhando para a terra? Muitos dizem que sim, que são esses os mártires que clamam. Eu não sei, eu tenho algumas dúvidas, porque que alma seria essa? Sabe, eles estavam mortos. E de repente é o que eu falei, você pode refutar, você pode contestar e faça isso, você pensar ao contrário. Mas uma alma clamando nos céus. Primeiro, que a ideia de céus que nós temos, com a ideia de céu que você passa quando você prega para alguém, você vai dizer: olha, no céu não há choro, no céu não há tristeza, sabe, no céu não há mais dores. E de repente você começa a falar de uma alma que está sofrendo, porque nós vemos as dores aqui, nós vemos que essas almas estão angustiadas por vingança. Tudo bem, não é vingança, porque no céu é uma justiça, mas elas estão angustiadas. Elas estão angustiadas porque ela pergunta: até quando não julga, Senhor? Será que nós podemos pregar um céu dessa forma? Quando nós falamos: olha, tudo nessa terra vai passar, nessa terra tem dores, nessa terra tem sofrimento, mas ser fiel, que essa palavra do Senhor, até a morte. Que morte? A morte terrena. Porque quando você chegar nos céus, aí o Senhor fala: te darei a coroa da vida, ou seja, aquele do vencedor, em um lugar onde não vai haver mais lágrimas, tristeza. Lá no Apocalipse 21 diz que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, que não vai haver mais choro, tristezas, nada disso. E de repente a gente começa a falar de um céu onde que os mártires, aqueles que já sofreram na terra, agora estão sofrendo nos céus, porque eles querem vingança. Será que seria exatamente isso? Bem, vamos começar. Eu vou mostrar o meu ponto de vista. Ponto de vista do pastor Maurício, mas eu queria que você que estivesse estudando deixasse o seu ponto de vista. Concordo, pastor? Não concordo por isso. Eu vou dizer a você porque que eu penso dessa forma e você pode contestar à vontade. Vamos crescer junto? Me ensina também, por favor. Primeira coisa, para entender isso a gente tem que entender o que é alma. O que seria alma? Quando diz que vi debaixo do altar almas
Mas o que é alma? Alma do que foram mortos. Opa, será que tem almas penadas? É porque a alma do que foram mortos são almas sem corpo. Será que no céu tem almas vagando? Então, eu posso acreditar em fantasmas? Né? Eu acho que não seria isso, porque alma são conjuntos de manifestações de pensamentos, de afetividade, amor, ódio, sensibilidade. A alma é o lado de sensibilidade humana, onde que ocorre tudo aquilo que liga os sensíveis às coisas terrenas, aos seus sentimentos, sabe? É a ligação das coisas terrenas com o espírito. Então, primeira ideia que eu tenho é que está ocorrendo um movimento de manifestações almáticas no céu, quando aqui é declarado. Mas que manifestação é essa de dores nos céus? Será que seriam os mártires realmente? Tá, então vamos entender. Aqui diz, as almas do que foram mortos por amor à palavra. Se eles foram decapitados, se eles foram crucificados, se eles foram queimados, olha, não existe mais o corpo, está sem corpo, não é isso? Está sem corpo, e para que a alma exista, tem que existir o corpo, porque se a gente for em Gênesis 2,7, diz assim, formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, ou seja, Deus formou do pó da terra e soprou em suas narinas, ou seja, deu o espírito, o fôlego da vida. Então, quando Deus ele formou o homem, ou seja, fez o corpo e deu o espírito, aí a Bíblia diz, e o homem foi feito alma vivente. Ah, pastor, mas aquelas almas lá, almas mortas. Opa, peraí, vamos, né? Se existe sentimento, é porque existe vidas ali, né? Se está no céu, é porque são vivas, né? Eles morreram, mas aí tá mostrando algo que tem vida ali, porque tem sentimento, tem uma pessoa ali. E para que a alma exista, tem que ter o corpo unido ao espírito. E então sim, se faz alma vivente. Para haver alma, tem que haver a união do corpo com o espírito. E ali não tinha. Por quê? Porque a gente tem que entender um pouquinho da essência do homem, tem que entender um pouquinho do que forma o homem, né? Bem, então, pastor, o que acontece com o homem quando morre? Se a alma não está lá no céu, o que acontece? Olha, vamos pegar uma carona lá, quando, né, primeiro vamos entender Eclesiastes. Eclesiastes 12:7 diz assim, né, para você entender o que acontece. E o pó volta à terra, como era, né? E o espírito volta a Deus, lembra? Primeiro fez do pó da terra e Deus soprou o espírito. Então o corpo ele volta ao pó e o espírito ele volta a Deus que o deu. Pronto. Ah, pastor, mas o senhor não falou na alma. Nós vamos falar agora, né? Pegando uma caroninha lá em Tiago, quando ele fala sobre fé e obra, ele deixa ali, né? Ele deixa ali uma pistazinha, né? Deixa uma pistazinha ali quando diz assim, Tiago 2,26, falando sobre fé e obra. Lembra dessa história? Ele fala assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Mas vamos nos ater aqui, porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Por quê? Porque tem que haver a união dos três para que exista a essência humana, para que exista uma pessoa em si. Eu não posso ser só corpo, eu não posso ser só espírito, eu não posso ser só alma, porque senão não há existência do homem. Como um mártir está no céu sem que haja essa existência? Tá.
Mas nós, a Bíblia diz que nós vamos receber, né, pastor? De repente você está refutando dessa forma, pastor, olha, cuidado que você está falando heresia. Amém, irmão? Vamos lá, a gente é passivo mesmo de discussões para crescer, né? Aí você pode dizer, mas olha, a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo novo, glorificado, né? Só que isso aí diz lá em Apocalipse 20, isso aí vai ocorrer depois disso tudo, quando diz assim, ó, Apocalipse 20, versículo 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Agora fala, ó, e vi as almas daqueles que foram degolados. Olha os mártires aqui, ó, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem sua imagem, e não receberam um sinal em sua testa e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aí é Apocalipse 20, né? 4, falando já sobre o milênio. Então você vê que isso é posterior, esse corpo, essa ressurreição, ela vai ocorrer depois disso tudo, né? Para quê? Para que haja o julgamento, porque então aí vai ter que ser julgado a humanidade, então teria que trazer novamente a personalidade. Essa é a primeira ressurreição. Você vai receber um novo corpo, agora sem o pecado desse mundo, uma alma de mente renovada, porque nos céus não vai entrar essas dores, não vai entrar nada disso. Então, pastor, me diz aí, pastor, então o que são essas almas? O que ocorre? Como é que eu posso pregar? O que eu posso dizer? Porque a Bíblia não mente. Não, a Bíblia não mente, não se contradiz. Você vê em que todo momento ela está mostrando que a alma sem o corpo, ela não existe vida nela. E se não existe vida, não existe sentimento. E não há sentimento de dores nos céus. Eu não posso pregar isso, porque quem vai querer ir para um céu com dores? Lembra que eu falei lá no início, né? Se pegar os vídeos anteriores, nós trabalhamos sempre entendendo que João está tendo imagens figurativas, sabe? Está sendo revelado através da compreensão do próprio João para a sua própria época. Então o Senhor começa a falando ao nosso tempo também dessa forma, de forma figurada. Quem seriam essas almas? Bem, agora o pastor Maurício e eu vou falar para você o que eu creio. Depois, não esquece de botar aí embaixo se você concorda ou refuta. Mas deixe escrito aí embaixo. Bem, eu acredito que isso é novamente a igreja. Lembra lá quando os 24 anciãos, aquilo era uma representação de igrejas. Não existiriam realmente 24 anciãos. Não, aquilo é representação da igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, tudo representado diante do trono. E agora é uma representação que sai desses 24 anciãos. Ou seja, é novamente uma representação da igreja. Mas que tipo de representação é essa? Nós vemos que são sentimentos vivos ainda, são sentimentos que floram ainda, porque isso é a alma, e se flora porque ainda está vivo. Isso é o clamor da nossa igreja, sabe? É o clamor que subiu aos céus e está lá. Dia após dia, nós choramos pelos nossos mártires, nós pedimos que o Senhor volte, nós pedimos que o Senhor venha nos julgar, para que nós possamos viver na eternidade com Ele, para que acabe o sofrimento, porque essa é a promessa dos céus, sem dores, sem sofrimentos, sem lágrimas, e é isso que nós desejamos viver, e não aquilo que nós muitas das vezes ensinamos, que não, há um período que vai haver dores lá, não vai. Nós, os filhos de Deus, não sofreremos mais nos céus. Os mártires, eles
descansam no Senhor, aguardando o julgamento até o dia da ressurreição, da primeira ressurreição, para que eles recebam a coroa da vida. E quando diz que, olha, vamos lá, e fala assim: foram dadas cada compridas vestes brancas, está vendo? Olha, era um corpo. Não tinha corpo ainda, porque a ressurreição veio depois. Sabe, essas vestes brancas simbolizam paz. Diz assim, olha, foi aceito em santidade o clamor da igreja, está chegando o tempo, e ele diz: espera só mais um pouquinho e tenha paz que está chegando o tempo. Jesus Cristo está voltando para julgar a igreja. Nós estaremos na primeira ressurreição, nós estaremos diante do trono do Senhor para ser julgado e viver uma vida eterna sem lágrimas com o nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu creio nisso, sabe? Isso tudo não passa de um clamor pelos nossos irmãos que estão na Índia morrendo, um clamor pelos nossos irmãos que ainda morrem pelo Evangelho em países que crucificam, que matam, que na Índia, onde que eles perseguem, tacam fogo nos nossos irmãozinhos, e nós choramos e dizemos: até quando, Senhor, até quando? A nossa voz chega no céu, sim. Isso é a comprovação que o clamor da igreja chega nos céus como intercessores. Quando diz: mas eles são os mártires, as almas dos mártires, é porque nós somos uma igreja intercessória. E o que é intercessão? Quando nós nos colocamos no lugar de alguém, quando nós entramos na brecha, quando nós assumimos um posicionamento dos nossos missionários, quando somos intercessores dos missionários, nós nos colocamos como ele. Quando nós nos colocamos intercessores daqueles que estão sofrendo, nós nos colocamos como ele no mundo espiritual. E é por isso que os céus enxergam como o choro dos mártires, como o clamor dos mártires. Mas o que é maravilhoso, a Bíblia diz: e foram dadas a cada um compridas vestes, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, só mais um pouquinho, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos. Está chegando, eu creio que está chegando, que haviam de ser mortos como eles foram. Está chegando, Jesus Cristo está voltando, eu creio nisso. E esse clamor, o meu clamor, o seu clamor, ora, Maranata, vem Senhor Jesus, está chegando nos céus, como uma só voz. Nós somos uma só igreja, desde a antiguidade até a volta de Jesus, uma só voz, uma só igreja, um só Senhor, um só Espírito. Que maravilha, que maravilha! Sabe por quê? Porque desde a fundação da igreja até a volta de Jesus, nós estamos juntos, nós somos um.